Olá, boa tarde a todos e a todos. Meu nome é Lucas Pedretti, eu sou historiador e editor do site História da Ditadura, e a gente está dando início a mais uma entrevista aqui pelo projeto, pelo História da Ditadura. Hoje a gente recebe para essa conversa o Marcelo Pimentel, que é coronel da reserva do Exército Brasileiro, e tem se destacado nos últimos tempos como uma voz importante do debate público, para pensar a relação entre militares e civis, a relação entre militares e política. Então, para a gente hoje é um enorme prazer poder conversar com ele aqui, debater esse tema, debater outros temas também relacionados à história da ditadura, né, a relação histórica das Forças Armadas com a política no Brasil, enfim, outras questões também. E para fazer essa entrevista com o Marcelo, temos também um timaço aqui, com a Maud Thiriot, que é professora de História Contemporânea na Universidade de Paris Marne-la-Vallée. Eu nunca sei se eu falo certo, mas, enfim, ela também uma companheira historiadora que tem se destacado na produção sobre os militares. O Vitor Traude, que é historiador e mestrando em História, e a Gabriele Abreu, que é historiadora e mestranda em História também. O História da Ditadura é um projeto de divulgação científica em História, né, em Ciências Humanas e Sociais de forma mais ampla, que começa como um projeto para pensar a ditadura brasileira de 64, mas hoje tem um escopo até mais amplo que se propõe a pensar autoritarismos de forma mais geral. Então, para a gente faz muito sentido também pensar a conjuntura mais recente do Brasil e fazer essa relação histórica também entre passado e presente. É um portal que tem o site www.historiadaDitadura.com.br, tem também nossas redes sociais. Então, para quem está assistindo hoje pela primeira vez, recomendo e peço para que sigam a gente lá nas redes, aqui no YouTube. Enfim, acompanha aí a produção. A gente tem não só essas entrevistas, mas também semanalmente textos publicados por historiadores, sociólogos, enfim, uma equipe de mais de 60 colaboradores que vem produzindo reflexões críticas sobre vários temas relacionados a essa questão dos autoritarismos. Então, queria agradecer muito a presença do Marcelo, da Moza, da Gabi, do Vitor, agradecer também a todas e todos que estão nos assistindo e lembrar que a gente está gravando, né, essa entrevista. Isso é importante marcar porque, por duas coisas, infelizmente a gente não vai poder ter as contribuições do público, né, a gente incentiva que as pessoas interajam aí no chat e tudo isso, mas infelizmente a gente não vai conseguir ler as perguntas aqui, mas enfim, fica para oportunidades futuras, mas também é importante marcar isso porque a conjuntura está muito acelerada, né, e a gente não sabe o que vai acontecer entre o dia de hoje e o dia em que a entrevista for ao ar. Então, eventualmente, se acontecer alguma grande coisa que a gente não comentar aqui, é por conta, enfim, desse gap aí, desse intervalo. Eu vou começar fazendo uma primeira pergunta, Marcelo, que é mais geral. Nessas suas intervenções no debate público, você tem se destacado por nomear o Partido Militar, né? E esse tem sido um objeto importante de debate, acho que, nas discussões públicas sobre essa relação entre Forças Armadas e política e também a participação dos militares no governo Bolsonaro. Queria, então, que você começasse explicando para a gente o que é esse partido militar, né, quais são as suas características, e quão hegemônico também ele é dentro do conjunto mais amplo das Forças Armadas. Tá sem som, Marcelo. Obrigado, Lucas, pelo convite para participar desse projeto. Meus cumprimentos ao Victor, a Gabriele e a professora Maud. E antes de responder a sua pergunta, devo dizer que as manifestações do meu pensamento aqui estão amparadas pela Lei 7.524, de 86, justamente o ano seguinte ao término da ditadura militar, que garante ao militar da reserva das Forças Armadas a livre expressão do seu pensamento sobre temas de natureza política, ideológica, histórica e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. Eu utilizo a expressão partido militar, que obviamente não é de minha autoria, não fui o primeiro a utilizar. Há cientistas políticos renomados que já empregaram, ou a expressão exata que eu utilizo
ou termos similares, como partidos militares ou partido fardado, por dois motivos. E o primeiro deles é porque, ao início do governo, não me contentava com a designação dos militares que eu conhecia muito bem, participantes do governo, como uma mera ala militar, quase dando um ar de casualidade na permanência, na participação desses generais e coronéis no governo. Em segundo lugar, logo no início do governo, quando eu apresentava a um tenente da minha convivência, da ativa, formado recentemente, nos anos 2014, 2015, sobre o posicionamento da minha geração de oficiais na reserva e de alguns generais com quem eu servi na reserva e na ativa no governo, que tinha acabado de ser montado, o tenente ouviu atentamente a conversa, a explicação, e de forma muito natural respondeu a mim, concordando que havia uma espécie de aparelhamento, mas justificando esse aparelhamento com a frase muito singela. O outro lado, quando governava, fez o mesmo. De início eu não dei atenção para aquela frase, mas refletindo um pouco, eu percebi que ele se achava membro ou parte do governo pela participação que eu tinha acabado de descrever, ou seja, ele se sentia integrante de um partido, porque o poder é exercido nas democracias pelo partido que vence as eleições. Tanto assim que um candidato, para se postular a qualquer cargo majoritário ou proporcional, tem que estar afiliado a um partido. Me pareceu muito claro, então, que aquele militar da ativa, jovem, se sentia membro de um partido. Agora, de que forma eu reapresento esse conceito consagrado já nos estudos da historiografia brasileira? Como parte de um fenômeno, né, que está presente na nossa história desde, na minha opinião, o Segundo Império, especialmente após o término da Guerra da Tríplice Aliança, ou a Guerra do Paraguai, que é, de forma muito sucinta, o protagonismo dos militares e das instituições às quais pertencem no cenário político nacional. Um protagonismo muito evidente, não vou aqui discorrer nem pontuar os eventos históricos que caracterizam esse protagonismo, mas ele sempre foi resultante da ação desse grupo, que eu defino como coeso, disciplinado, hierarquizado, com algumas características autoritárias, pelo menos predominaram nas vezes em que protagonizou o cenário político, e com claras características ou claras pretensões de poder, até de natureza hegemônica. Obviamente informal, e que é dirigido, na sua leitura atual, pela geração dos anos 70, formada na Academia Militar das Agulhas Negras, que são generais que o Brasil conhece pelo nome e sobrenome, mesmo que não estejamos participando de nenhuma ação bélica nacional ou internacional, e que conformam a primeira linha do governo do presidente Bolsonaro. Então, é assim que eu conceituo, ou que eu releio o partido. Mas, como eu disse, eu vejo ele como um elemento, vejo o partido como um elemento de um fenômeno que se caracteriza, por um lado, pela politização das Forças Armadas e dos seus integrantes, que são os militares, que somos os militares, e, por outro lado, como uma espécie de corolário desse processo que o fortalece, a própria militarização da política e, por consequência, da sociedade brasileira. Então, esses dois processos são dinamizados, e eu uso a expressão vetorizados, por esse grupo que eu chamo de partido militar, que lhe dá direção, lhe dá sentido e dá intensidade no ritmo desses dois processos. Então, esses três elementos, numa visão bastante pessoal, numa interpretação livre, não acadêmica, do conceito do partido militar, é como eu vejo o atual governo. Exatamente para que as academias, os jornalistas e, principalmente, a política entenda que não é uma mera ala militar disputando poder com uma ala ideológica. Até porque, se houvesse uma ala ideológica, obviamente essa ala ideológica seria um filhote ou se ancoraria na visão ideológica desse partido militar. E como todo partido, e aí que eu caracterizo num artigo no livro
os militares e a crise brasileira, onde a professora Maud também contribuiu, dou mais exemplos e categorizo alguns elementos que caracterizam esse grupo como partido. O primeiro deles é a vocação institucional e a memória histórica da participação deste grupo ao longo da história do Brasil. O segundo é a base ideológica muito clara. O terceiro são as pautas corporativas de interesse público que todo partido tem e este tem também. O segundo é que todo partido, quando está no poder, ele distribui o poder, tanto entre seus integrantes quanto entre os grupos políticos e sociais que participaram da eleição e da vitória eleitoral. Um outro elemento é a existência de quadros e a formação e treinamento constante de quadros partidários aptos a ocupar os espaços de poder e também, em futuras eleições, participar e ampliar a base partidária daquele grupo. E, finalmente, como todo bom partido, consistente, histórico, uma base eleitoral fiel e militante. Então, não é uma mera ala militar, não é a mera manifestação política do militar muito livre e muito correta ao longo desses 30 anos de democracia, é algo mais, é aquilo de sempre. Claro, dificulta a visão, porque desta vez não se arrombou a porta, não se derrubou um presidente, nem foi fruto de uma quartelada ou de uma manifestação oriunda dos quartéis. É resultante de um processo eleitoral, ainda que polêmico, legítimo e absolutamente legal, pelo menos até agora, dada as manifestações do TSE em relação às ações que foram impetradas sobre o processo. Então, resumo de que forma eu vejo o partido. Eu entendo que muitas das críticas ao uso da expressão se devem exatamente à falta da compreensão de como eu apresento, né, e de que não fui eu que o inventei. Não, muitas vezes eu ouço, digamos, qualificativos ao que eu apresento como uma espécie de teoria da conspiração, ou para desqualificar, não é nada disso. Está no livro de história, está lá escrito. E aí, já que o projeto é a história da ditadura, quando eu apresento as causas da recidiva deste fenômeno e do partido, existe um dos elementos causais que estão associados e que revivem a ditadura, que exatamente, primeiro eu já falei, a geração 70, formada no período mais agudo do estado de autoritarismo crônico da ditadura, exatamente nos anos 70. E um fato histórico muito recente, que é o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que apresentou na sua lista de centenas de responsáveis históricos por violações dos direitos humanos, figuras e parentes, conhecidos e amigos daqueles generais dos anos 70, que na ocasião da apresentação do relatório em 2013, se eu não me engano, figuravam simplesmente no alto comando do Exército. Então, até por razões pessoais, familiares, e travestidas de defesa institucional, né, atiçou o fogo da recidiva do partido. Mas não foi somente isso. Há razões mais profundas, mais longínquas, de ordem sociológica, antropológica e, eu ousaria dizer, até psicanalítica, na recidiva desse fenômeno. Então, acho que, pelo menos como introdução, eu coloco e agradeço pela oportunidade de apresentar esse conceito. Sem dúvida, a gente vai voltar a vários desses pontos ao longo da conversa. Maud. Muito obrigada, Lucas, obrigada ao projeto História da Ditadura pela oportunidade de entrevistar o Marcelo Pimentel. Então, a minha pergunta tem muito a ver com o que o Marcelo acabou de dizer justamente sobre a história singular das relações entre um setor militar, um partido militar e a política no Brasil. O que você fala, Marcelo, sobre o peso da história e as razões especificamente brasileiras nessa ressurgência de um projeto de poder do partido militar, eu concordo plenamente, em particular, sobre a relação específica, o passado recente, o passado da ditadura e o efeito da Comissão da Verdade como divisor de águas numa ressurgência desse projeto de poder. Eu concordo plenamente. E, ao mesmo tempo, me faço uma pergunta que é
ligado, por exemplo, a um evento que aconteceu na França poucas semanas atrás, que é um manifesto de generais de extrema-direita que se colocaram, generais da reserva, que fizeram uma intervenção na cena pública sobre questões de guerra cultural, que são ligadas às nossas questões, à nossa versão da guerra cultural no Velho Mundo, muito ligada à imigração, à isla, etc., mas que tem muito a ver com o imaginário da extrema-direita ocidental. Então, a minha pergunta seria, em que medida, além de uma trajetória específica do Brasil e dos militares no Brasil em relação à política, que explica a intensa militarização atual desse poder de extrema-direita, não há um fenômeno ocidental, além do Brasil, latino-americano, americano ou ocidental, nessa politização dos militares, não só da reserva, mas também da ativa, porque o manifesto dos generais da reserva foi apoiado por oficiais da ativa anônimos na França, pouco tempo depois, e se isso foi real, se você acha que tem alguma coisa desse tipo, e se você pode acompanhar esse fenômeno na sua própria carreira militar ou intelectual. Obrigado, professora, pela pergunta, é muito importante. E eu faço uma distinção aqui. Nós estamos falando de alguns países europeus. França, também estamos falando dos Estados Unidos, evidentemente não europeu, mas também houve manifestações ou simulacros de manifestações nesse sentido que a senhora coloca, na Espanha, talvez em Portugal, né? Para citar somente os países de maior afinidade cultural com o Brasil, com o processo brasileiro, em várias circunstâncias. E eu vou citar alguns casos na América Latina também, né? Se observa já alguns pronunciamentos, etc. Ainda que entenda que isso faça parte de realmente um fenômeno que tem a ver com a sua introdução dessa guerra cultural, dessa disputa cultural por versões e entendimento da realidade, o grande diferencial é a forma como a sociedade desses países que a senhora citou, e também estendo isso à própria América Latina lida com este fenômeno. E há necessidade de comparar como a sociedade brasileira lida com este fenômeno. Reconheço que há vinculações e, às vezes, inspirações mútuas. Mas eu tenho percebido que os Estados Unidos, a França e esses outros países europeus que eu citei têm lidado da forma correta com este fenômeno que começa, digamos, a espolcar ou aparecer como indícios. E, de imediato, o poder político civil, e nesses países citados, acredito que todos os ministérios da defesa sejam conduzidos por civis, por políticos, afins, evidentemente, à área de defesa, tenham tomado as devidas providências em relação às ocorrências. Primeiro, causou indignação à sociedade desses países a ponto de pautar as manchetes dos principais jornais por um bom tempo, levando a um debate bastante necessário. E a resposta política foi, na minha opinião, eficaz, porque permite, digamos, evitar que o mal cresça, né? Na América Latina, a própria estrutura dos países vizinhos que viveram histórias semelhantes à nossa, né? Não há muita similaridade no processo de protagonismo militar no Brasil, por exemplo, na América Latina, com os dos países europeus. O contexto da militarização da Europa se deu antes da Segunda Guerra, evidentemente vinculado ao nazifascismo e seus primos na Península Ibérica, e após a Segunda Guerra, no contexto mais global sobre a Guerra Fria. No Brasil foi algo diferente, porque, como ele disse, vem lá do Segundo Império esse protagonismo num processo absolutamente endógeno, interno, que vai ganhando conexões externas de acordo com o cenário internacional. Então, em primeiro lugar, no Brasil, ainda hoje, veja que diferença para a França, para Portugal, Espanha, Estados Unidos. Ainda hoje, comandantes das Forças Armadas, e eu me refiro a esses que saíram em março, General Leão Pujol, comandante do Exército, o da Marinha e da Aeronáutica, não me recordo os nomes,
e o ministro da Defesa assinam documentos oficiais chamados Ordens do Dia. Eu não estou falando de oficiais da reserva, no caso brasileiro, estou falando dos comandantes das forças. Assinam Ordens do Dia, que são, de fato, ordens a serem lidas para a tropa formada em silêncio e imóvel, né? Sobre eventos de natureza política, esses que estão na nossa história, que tiveram o protagonismo das Forças Armadas e dos seus generais, como méritos ou como efemérides a serem lembradas, rememoradas e, por que não dizer, comemoradas. No de 2020, já durante o governo do presidente Bolsonaro, o nome da Ordem do Dia tinha um título curioso, referindo-se ao 31 de março de 64 e ao regime que este evento inaugurou. Marcos da democracia. A sociedade não se indignou contra isso. Isso ocupou manchete de jornal durante um dia. Não houve nenhuma manifestação política, não vi nenhuma manifestação relevante da academia sobre essa, vou usar uma expressão muito leve, sobre essa impropriedade anacrônica, né? E não é só o 64 que é rememorado nos quartéis. O 27 de novembro de 1935, que é a data da conhecida nos livros de história, pelo menos, intentona comunista, né, protagonizada por Luiz Carlos Prestes, dentro dos quartéis, também é motivo de ordem do dia. Em países que têm forças armadas democráticas e profissionais, as ordens do dia se limitam às batalhas, às guerras que o país participou como um todo contra um inimigo externo, né, contra um adversário internacional, e não sobre eventos de natureza política, pelo menos bastante polêmicos até hoje. Então, a diferença é importante pautar como a sociedade brasileira está lidando com este fenômeno. Na minha opinião, está muito leniente. E quando eu faço essa crítica, em absoluto, ou em absoluta defesa da importância das Forças Armadas brasileiras, às quais eu pertenço, mesmo na situação de reserva, né? E praticamente nasci dentro de um quartel, porque a minha família, meus colaterais, ascendentes e descendentes, são militares. Então, neste propósito de defender a instituição que pertenço, porque a julgo muito importante, tão importante a ponto de sua participação política ser absolutamente indevida. Então, assim que eu lhe respondo, acho que o Brasil está lidando mal com esse fenômeno, com a ressurgência desse fenômeno, a ponto de considerar natural que militares sejam atores políticos, por exemplo, como estamos vendo durante essa semana, a buscar uma candidatura de terceira via, como se estivesse provando todo dia a validade de chamar este grupo de partido militar, porque é partido que busca terceira via, segunda via, primeira via, e não militares de forças armadas de países livres e democráticos. Exatamente porque há 6 princípios, eu nunca vi escrito em lugar nenhum, é resultado da minha reflexão ao longo da minha carreira, que determinam as Forças Armadas de países democráticos e livres. O primeiro deles é a neutralidade política. E não só por palavras. Não adianta o ministro da Defesa, o vice-presidente, dizer que o Exército é neutro. Não, é pela postura, e a postura deles, de não participarem ativamente da política em massa, como um grupo, né? A neutralidade política acima de tudo. A imparcialidade ideológica. A isenção funcional. O apartidarismo no sentido amplo, não somente do partido político formal. O profissionalismo essencial, que é o nosso dever, né, na sociedade, e, fundamentalmente, a estrita constitucionalidade, sem interpretações esdrúxulas e excêntricas, por exemplo, do artigo 142 da Constituição. Vemos juristas famosos induzindo a sociedade a pensar que Forças Armadas teriam um papel, digamos, moderador, informal, no cenário político nacional. Não tem, e não tem porque a história provou que esse não é o papel das Forças Armadas. Não a história do mundo só, mas a história do Brasil. E parece que a gente continua não querendo passar as páginas e escrever novas páginas do livro de história, ficamos rabiscando as páginas já escritas, tentando apagar, escrevendo por cima,
e a história não passa. Estamos aqui hoje, em vez de militares estarem discutindo defesa nacional, porque é necessário discutir num mundo tão múltiplo em ameaças tão difusas, estamos discutindo, protagonizados por generais, a busca por um nome de terceira via. E isso é inadmissível, não concordo, nos enfraquecerá a curto, a médio e a longo prazo, porque esse tenente que me disse que pertencia a um partido, um dia ele será general, lá para 2030, 35, 40. E se ele se sente parte de um grupo político como tenente, como é que ele vai chegar a general? De que forma vai se desenvolver a semente deste fenômeno na sua mentalidade? Então, acho que respondo em termos genéricos e específicos a sua boa pergunta. Gabi. Obrigada, Lucas. Eu já vou pedir desculpa porque eu moro do lado de uma escola e eu acho que eles estão no recreio, então eles estão fazendo muito barulho. Mas qualquer coisa eu repito. Bom, Marcela, essa minha primeira pergunta para você, ela é um pouco ampla, mas eu gostaria de entender melhor qual era o lugar das Forças Armadas, tanto na sociedade quanto na política do Brasil, antes e depois de Bolsonaro se tornar presidente. Ou seja, nesse intervalo longo de mais de 30 anos, desde o fim da ditadura até a eleição do Bolsonaro, e passando por esse contexto atual, onde mais de 6 mil militares ocupam cargos no governo. A eleição do Bolsonaro é mesmo um ponto de inflexão importante nesse processo de politização das Forças Armadas, ou esse processo ele é ainda mais longevo? Obrigado, Gabriele, pela pergunta. Sim, é um processo mais longevo, Gabriela. Se o Partido Militar reacendeu, é porque a sua semente estava plantada na cabeça da geração dos anos 70. E, de alguma forma, e por vários motivos, essa participação dessa geração ativamente na política reacendeu e trouxe para o debate nacional a própria ditadura. Que bom! E, mais uma vez, tenhamos a oportunidade de chacoalhar a mentalidade da minha geração, dos meus colegas, de que temos que entender a ditadura e o golpe como ditadura e golpe. Não adianta cobrar negacionismos políticos ou cobrar da política, de partidos políticos, autocrítica, se nós não fazemos a nossa autocrítica. E aí há necessidade de não responsabilizar somente os ustras, né? Usando aqui uma figura de pensamento, uma figura de linguagem até, mas sim, e também não responsabilizar genericamente as instituições ou a instituição Exército Brasileiro. Porque instituições são ficções. Elas se fazem por pessoas, normas, história e função na sociedade. É preciso responsabilizar sempre o chefe, o líder, o exemplo, aquele que arrastou os militares para a política. Não foram capitães, sargentos, tenentes que fizeram isso, Gabriel. Foram generais em 64, claro, insuflados por políticos nacionais, mas foram eles que fizeram. Foram eles que conduziram um processo ditatorial. Da mesma forma agora. Então, o que aconteceu em 85? Depois daquela transição controlada da ditadura para a democracia, com protagonismo militar também, evidentemente, desse concerto nacional pela transição pacífica, nós passamos a ocupar o nosso lugar. Não foi um processo imediato, foi um afastamento lento das Forças Armadas e dos militares, da política e dos governos. Até porque estávamos traumatizados, a sociedade exigia isso. E nós saímos com certa vergonha. O ato do presidente Figueiredo deixar o Palácio do Planalto no dia da solenidade de posse pela porta dos fundos simboliza muito bem a forma ou o sentimento com que o militar saiu daqueles 21 anos de história. Mas, por mais críticas que se possa fazer para o presidente Figueiredo, ao fazer a descida da rampa e sair pela porta dos fundos, ele arrastou os militares para fora da política. E o comandante do Exército, o general Leônidas, e os seus companheiros da Marinha e da Aeronáutica ajudaram e consertaram com a Aliança Democrática, com a sociedade civil, esse afastamento. Quando eu saí da Academia Militar em 1987, eu entrei na Escola Preparatória em Campinas em 81, o ano do Rio Centro, né? O ano em que o Brasil conheceu a Casa da Morte, revelada por uma ex-hóspede da Casa da Morte.
Aliás, a Casa da Morte de Petrópolis era a responsabilidade do chefe da contra-inteligência do Exército, que tinha o sobrenome Etchegóin, lá em 1971, 72. Só para fazer um link com algo que eu já falei antes sobre a Comissão Nacional da Verdade. Então, isso saiu em 87. Cheguei num quartel pela primeira vez para comandar, porque é isso que se aprende na AMAN, não se aprende a governar, não se aprende a governar, se aprende a comandar. Um manda, outro obedece, aquela história que a gente já ouviu certo general proferir em rede social. Em 88, a Constituição foi promulgada. Então, eu vivi durante toda a minha vida afastado da política. A política não era um assunto dos nossos almoços, dos nossos churrascos, da forma que se vê hoje. Era um assunto como um assunto da sociedade, na época eleitoral, etc., durante os processos de impeachment do presidente Collor. E além do início da minha carreira de oficial, porque foi o ano em que o Exército se livrou de um problema, chamado Capitão Bolsonaro. Então, o Capitão Bolsonaro, do jeito que Figueiredo saiu em 85 pela porta dos fundos, saiu pela porta dos fundos do Exército exatamente porque queria criar cadeias paralelas de comando, afetando a disciplina, a hierarquia, e o Exército manteve afastado durante 15 anos dos quartéis. Até eu, major, o Capitão Bolsonaro era um estorvo. E por que eu digo isso? Porque você me perguntou se foi a eleição do Capitão Bolsonaro em 2018 que desencadeou todo esse processo. Não, não foi. A partir do ano 2000, 2005, a geração do Capitão Bolsonaro chegou a coronel. E de coronel foi escolhida para o generalato. E iniciou uma reabilitação da figura do capitão. É óbvio que eu não posso dizer que ali, em 2005, já estivesse a semente do que viria a acontecer em 2018. Uma candidatura militar, com o general do alto comando como vice-presidente. Que hoje, aliás, que ontem, em entrevista à Globo News, posa de oposição ao presidente. Se não fosse aquele general na chapa, Gabriel, o presidente Bolsonaro não teria a imagem das Forças Armadas associada à sua candidatura. E essa credibilidade, respeitabilidade que nós conquistamos ao longo desses 30 anos, porque estávamos no nosso lugar, não teria passado automaticamente para aquela figura que era um estorvo disciplinar para o Exército. Então, o papel dele, a partir de 18, ele foi apresentado para a sociedade como um mito. Não é? Era esse o apelido dele. Até hoje, alguns poucos ainda repetem essa ficção, esta mentira de que ele era um mito. Ou verdade, porque mitos não existem, são fruto da imaginação. Então, esse papel foi mudando durante o governo. Então, durante o início do governo, ele foi exatamente o cavalo de Troia, e permitiu a entrada, inicialmente, dos generais da sua geração no governo, e depois de outros militares. Hoje são milhares. Mas não é só a quantidade que importa. Mesmo que fossem poucos, os cargos, são os cargos que eles ocupam, de natureza política e dirigente. Né? E depois de estabilizado o poder na mão desse grupo, do Partido Militar, o presidente passou a adotar um papel de espantalho. Todo santo dia ele provocava problemas retóricos, às vezes acompanhado de um ou outro fato, e desviava a atenção daquilo que interessava. Por exemplo, em 19, o maior desafio do Brasil era reformar a sua Previdência, inclusive a nossa Previdência. E o presidente cansou de lançar factoides para distrair-nos a todos. O fato, por exemplo, de indicação do filho para a Embaixada dos Estados Unidos consumiu as capas de jornais durante 3 meses, praticamente, enquanto tramitava a reforma da Previdência. Não é? Então, esse papel de espantalho foi usado por esse grupo, porque o Bolsonaro pertence a esse grupo. Ele não é o dirigente do Partido Militar, ele é um agente do Partido Militar. Era um deputado de medíocre atuação e jamais chegaria a presidente se, desde 2014, 2013, quando a sua geração assumiu o comando do Exército, o alto comando do Exército, se a imagem das Forças Armadas, essa que você falou e que eu repito e concordo com você, estávamos ocupando o nosso lugar correto, exatamente por isso que ganhamos a confiança da sociedade, se essa imagem não tivesse se associado à candidatura em 2014.
Aquele tenente que me disse em 19 que se sentia pertencendo a um lado, não foi ali que ele percebeu que pertencia a um lado. Foi em 2014, quando aquele deputado que era proibido de entrar nos quartéis, quando eu era capitão e major, foi na AMAN, dias após a reeleição da presidente Dilma, e fez o lançamento da sua candidatura a presidente, em 2014, diante de aspirantes que tinham acabado, iam receber a espada de oficial para sair e iniciar sua carreira como oficial. Ele falou, vou levar este país para a direita, vai morrer gente no caminho, parece até que estava vaticinando o que iria acontecer em 2014. E no final, sob o olhar do corpo docente da Academia Militar, Célula Mater, é a nossa Saint-Cyr da França, é a nossa West Point dos Estados Unidos, a célula máter da oficialidade que irradia o dever militar por toda a força, um deputado, e poderia ser qualquer deputado, mas era ele, fazendo campanha e lançamento da sua candidatura, e a resposta dos aspirantes, dos cadetes, foi líder, 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 em coro. E a sociedade brasileira não se indignou. A sociedade brasileira nem soube. Por quê? Porque estávamos no nosso lugar. Mas aquele muro que estava separando a gente da política e do governo começou a ser ruído ali. Foram detonados os alicerces desse muro ali, quando um político vai numa academia e faz o lançamento, faz a campanha ideológica. Veja, vou levar esse país para a direita. Nesta frase, ele estava lançando a sua candidatura, apresentando a opção ou a base ideológica da sua candidatura, dentro de uma instituição que tem que ser, como eu disse, ideologicamente imparcial. Né? Então, é um fenômeno que tem que ser sustado. Agora, se não for reconhecido pela sociedade, se não for percebido, se for considerado que é uma teoria conspiratória, ou uma ala militar disputando, ou controlando uma ala ideológica que é irracional ou radical, não. É um grupo político que já está no poder. Por isso que quando dizem que Bolsonaro vai dar um golpe, ou vai haver um golpe militar, não é crível, porque aqueles que sempre deram golpes militares ou participaram de golpes civis, apoiando, como 30, 37, etc., já têm o poder. Né? E falar em autogolpe de Bolsonaro com a senhorita Sarah Winter, o deputado Daniel Silveira, ou pessoas que jogam fogos de artifício no STF, encapuzados, como se fosse uma organização clandestina estilo radical norte-americano, é apenas parte do show, da encenação. E para que há essa encenação? Para deixar o Brasil temeroso de que há um grupo liderado pelo capitão Bolsonaro que vai dar um golpe a qualquer momento. E quem vai controlar esse golpe, quem vai evitar esse golpe, quem vai aparecer como salvador da pátria, neste caso, de um golpe de extrema-direita? Preciso responder. Os generais que estão no seu entorno, que o criaram, que criaram esse barco, colocaram esse barco no oceano da política e colocaram um capitão inepto para dirigir esse barco. Agora que o barco viu que não dá para navegar no mar revolto da política, porque é um barco militar, a estrutura da tripulação é toda militar, deixaram o capitão como responsável e estão saindo, fugindo da responsabilidade política, de ter idealizado o barco, de ter construído este barco no estaleiro dos quartéis de Pedra e Cal e dos quartéis virtuais e de ter decidido lançá-lo ao mar da política. Querem deixar agora a responsabilidade sobre o capitão. E, para ele, está tudo bem. Ele jamais seria um presidente da República se ele não fosse colocado nesse barco militar. Né? Então, eu uso essa expressão para desenhar, para explicar, para mostrar por uma anedota o que de fato está acontecendo. Agora, se nós não entendermos isso, em 2022 vão aparecer 2 candidaturas do Partido Militar. Ou a que estiver mais forte vai permanecer. A da situação com o general Mourão, e eu digo isso há 2 anos e meio. E a da oposição com o general Santos Cruz. E eu digo isso há 2 anos e meio, porque eu conheço o general Santos Cruz, já trabalhei com ele. Né? Então, ele está sendo montado, aquela humilhação da demissão dele pelo Carluxo, né, que é o apelido do filho do presidente, aquilo foi uma grande operação de dissimulação. E somos o que fazemos quando estamos diante do inimigo
E queremos levar o inimigo a acreditar que vamos atacar por um lado, num determinado momento, de uma determinada forma, quando, na verdade, nós vamos atacar por um outro lado, num outro momento e de outra forma. Né? Para que ele acredite nisso, eu tenho que criar fatos, para ele ir montando uma situação. A saída do general Santos Cruz humilhado faz parte dessa encenação e hoje ele apresenta-se como um anti-Bolsonaro. Ora, até a minha filha de 9 anos é anti-Bolsonaro quando liga a televisão e ouve o noticiário, ou vai para o colégio e conversa com os coleguinhas no recreio. Não precisa o general Santos Cruz dizer-se que o presidente Bolsonaro está errado disso, está errado aquilo. Se ele aparece, mesmo tendo sido construtor daquele navio e tendo feito parte da tripulação daquele navio, conhecendo o capitão há 50 anos e o vendendo estorvo como mito, ele tem intenção política e exatamente contra a participação política que eu sou militante, entre aspas. Eu sou um militante anti-militância política dos militares. Não é contra o direito do militar participar da política. Claro, se for política de defesa, dentro da estrutura organizacional das Forças Armadas, mas também da política partidária nas ocasiões eleitorais e, eventualmente, participando de um ou outro governo em áreas que possam contribuir graças à sua capacidade. Não um general de intendência Forças Especiais, sendo ministro da Saúde por um ano e levando 15 oficiais da ativa do Exército para gerir a saúde. Ou seja, o general da ativa, por mais qualificado que seja, como é o general Pazuello, não tem vocação, porque não tem formação, é um manda, outro obedece, que a gente aprende. Não tinha vocação, nem tinha a capacidade técnico-profissional de exercer o cargo mais importante do Brasil em 2020, que não era o de presidente da República, de ministro da Economia, era o de ministro da Saúde. E é exatamente por essa responsabilização da instituição que estão sendo criados flares, factoides, como a demissão da cúpula militar em março deste ano, dizendo que estava evitando a politização, quando foram eles que a promoveram, por ação ou leniência, e agora essa participação política do general Pazuello no evento não punido pelo comando da instituição. E venderam que o presidente teria interferido nas Forças Armadas. Não, primeiro porque não cabe por lei ao presidente interferir em processo disciplinar das Forças Armadas. Nem ao ministro da Defesa, é do comandante do Exército. Então, se vendeu que o comandante do Exército ou teria feito um recuo tático, ou teria, digamos, se curvado ao presidente. Não. Se foi vendido isso, é porque a intenção era outra, de fazer parecer isso. Para quê? Para que, quando houver outro caso disciplinar, e não estranhe se o general Santos Cruz não participar de uma encenação nesse sentido, dê uma revisada de como foi a questão militar e depois de Dom Pedro II. Foi uma questão disciplinar. Revisem o que é que provocou o general Lott, em 55, a fazer a dezembrada para garantir a posse do presidente JK. Foi uma questão disciplinar. O general Lott queria punir um coronel que se manifestou politicamente e o presidente Carlos Luiz, aliás, Café Filho, não determinou a não punição do oficial e demitiu o general Lott. E ele, então, fez um contragolpe, que é vendido como um contragolpe do bem, para garantir a posse do JK. Então, são as questões disciplinares, está na história, que desencadeiam essa... Não é que desencadeiam, elas são os estopins para os pronunciamentos. Né? 64 foi a mesma coisa. A questão disciplinar do motim, lá protagonizado pelo famoso Cabo Anselmo, né, que quebrou a disciplina das Forças Armadas, então foi um ponto de não retorno. Saiu lá o general Mourão, não esse, né? É o general Mourão, aquele do Plano Cohen, que era general em 64, desceu de Minas Gerais e desencadeou a Revolução Democrática de 31 de março de 64, né, para os meus colegas. E é triste dizer isso. Ainda hoje, meus colegas se referem como Revolução Democrática de 31 de março de 64 a um golpe militar e a um regime simplesmente autoritário, a uma ditadura militar. Né? Então, acho que respondi até longamente a pergunta muito boa, instigante, da Gabriela. Vitor? Bom dia. Bom, Marcelo, a minha pergunta ela vai no sentido das reflexões que eu tenho feito na minha pesquisa, que é em relação ao fenômeno geracional dentro do Exército. Né? Você falou ao longo da sua fala e também nas suas postagens nas redes sociais
dessa geração de 70 e da sua geração. Então, como você falou, você se formou no final da década de 80, enquanto esses generais que fazem parte do Partido Militar são da década de 70. Na sua visão, como esses grupos, tanto a geração de 70 quanto as gerações seguintes, elas se veem como essas gerações diferentes? Elas se veem como um grupo coeso, ou é mais uma categoria que você, olhando para esses grupos, estabelece? A primeira pergunta é essa. E em relação a essas diferenças entre essas gerações que você identifica, qual que é digamos assim, a penetração desse partido militar nas diferentes gerações? Ela é um fenômeno, digamos, veio à tona agora com a geração da década de 70, mas em relação às gerações posteriores, principalmente. Você falou desse tenente, né, então, um tenente formado na última década, que eles têm essa percepção de que faz parte desse partido. Bom, fazem quase 50 anos, desde a formação dos generais da década de 70 até desse tenente. Então, como que esse partido militar, na sua visão, ele age nas diferentes gerações? E na sua geração, existem mais pessoas que pensam como você, ou você acaba sendo uma voz meio solitária, né, entre os seus colegas? Obrigado, Vitor, pela pergunta, com bastante elementos, né? Em primeiro lugar, é muito salutar, é muito bom para a coesão interna das Forças Armadas, e uma Força Armada sem coesão está fadada ao fracasso quando for atuar em proveito da sociedade, na defesa, que haja a transmissão de valores de geração a geração, né? A geração que me formou na MAN é exatamente esta geração, de 70. Eram os meus tenentes, os meus capitães. General Santos Cruz, por exemplo, era meu capitão na Escola Preparatória de Campinas. Eu, com 16 anos, ele como capitão recém-promovido. General Teófilo, que foi candidato ao governo do Ceará recentemente, foi meu capitão na AMAN de artilharia. Então, isso é muito salutar. Isso é desejável. Qualquer exército, o exército francês, o exército norte-americano, existe a transmissão dos valores militares geração por geração, né? Eu acho que poderia ser menos um processo endógeno de famílias nas Forças Armadas. Podia ser mais aberto, mas isso é um outro debate que não encaixa-se agora nas respostas. Então, isso é bom. O problema acontece quando, além da transmissão de valores militares, também são transmitidos valores políticos pessoais, como se fossem valores corporativos, como se nós fôssemos um partido, né? E aí, evidentemente, entra o papel da ditadura militar. Entra, né? Porque a geração que me formou nos anos 80 tinha acabado de sair dos anos 70. E o que é que houve ali? Essa geração foi formada na MAN para lutar para fazer um combate contra a guerrilha. Porque nos anos 70 havia uma organização de vários grupos de esquerda, com diversas tendências e diversos métodos de atuação, até chegar ao ato terrorista ou à própria guerrilha, né, como no Araguaia, etc. E eles foram formados ali técnica e profissionalmente, inclusive com a contribuição de experiências de outros países, na França, nos Estados Unidos, que viviam nas fímbrias da Guerra Fria, a guerra irregular, né? Na Indochina, né? Um caso muito interessante da conexão da França no Vietnã com os Estados Unidos, como herdeiro daquele conflito, né? Então, os cursos operacionais dentro do Exército, as Forças Especiais, o curso de Guerra na Selva, surgiram, e são cursos muito bons, de renome internacional até hoje, surgiram exatamente nesse contexto, de lutar uma guerra irregular. Então, essa geração ela foi bem preparada para isso. Só que quando ela saiu da AMAN para comandar um pelotão contra a guerrilha, o que é que acontecia? Que Brasil eles encontraram? O presidente Geisel, pressionado pela sociedade, eu vou dizer, pela sociedade paulista, né? E pela sociedade brasileira, evidentemente, e por pressões internacionais da mudança de governo nos Estados Unidos, Nixon, Carter, de mudanças na Europa também, em termos de
de como desenvolver a Guerra Fria, né, uma mudança de método, foi pressionado a fazer uma abertura. E a luta armada já tinha sido vencida. Não é? Então, aquela geração que foi preparada para isso, e não só em termos técnico-profissionais, mas também em termos ideológicos, porque era também uma luta ideológica, ela não tinha mais um pelotão para fazer a luta contra a guerrilha, a luta antiterror. Tinha contingente de recrutas desmotivados, um exército em equipamento sucateado pelo fim do acordo militar com os Estados Unidos, que veio desde o final da Segunda Guerra até o meados dos anos 70. Não vou entrar aqui porque foi rompido, mas foi rompido um acordo que nos dava a sucata de guerra norte-americana para equipar nossas Forças Armadas. Eles encontraram essa realidade bastante cruel, bastante desgastada das Forças Armadas. E transmitiram essa frustração por várias vezes. Mas veja, a pergunta que você me fez. Foi exatamente a ação disciplinar das chefias, quando essa geração dos anos 70, nos anos 80, começou a não se conformar com o processo de abertura que deixou de ser uma promessa, deixou de ser um processo e passou a ser uma realidade a partir de 85, ia colocar suas mangas de fora. O capitão Bolsonaro foi um desses que colocou as mangas de fora. E aí é que eu digo que com a disciplina tem que ser intransigente. Tem que ser intransigente. Né? Então, o general Leônidas, apesar de ter sido um ator contribuinte para a ditadura, quando exercia a função, compreendeu que era necessário, por imposição da disciplina, evitar que aquela geração dos anos 70, por intermédio dessas más lideranças, pudesse predominar no Exército e dificultar o processo de consolidação da democracia. O problema do capitão Bolsonaro começou em 86. Não tinha Constituição Federal. A Constituinte ia ser eleita em 86. Então, ali, ele começou a degradar sua disciplina e mostrou para o comando que tinha que ser disciplinado. E foi isso que o general Leônidas fez. Em 88, um conselho de justificação, ou seja, um tribunal de honra, considerou o capitão culpado por unanimidade e sujeito a ser considerado indigno ao oficialato e, em consequência, perder o posto e a patente e ser expulso do Exército. Mas a decisão, a segunda instância do Tribunal de Honra é o Superior Tribunal Militar. Mas o Superior Tribunal Militar da ocasião revogou a decisão do Tribunal de Honra e só lembrar que dos 15 ministros militares, 10 eram ainda nomeados durante a ditadura e também reagiam a esse processo. E mostraram ali, numa votação de 8-4, pelo princípio do indúbio pro réu, por uma questão de teste grafológico do famoso croquis das bombas, revogou a decisão e o capitão Bolsonaro, então, saiu para a reserva remunerada. Então, aquela não punição foi a semente para essa geração perceber, bom, eu vou ficar quieto, não vou me associar ao capitão Bolsonaro, mas lá na frente a gente vai restabelecer a verdade das coisas, digamos assim. Né? Então, o que é que eu digo para os meus companheiros quando você me pergunta se eu sou voz única? Se nós não lidarmos com a revisão histórica do nosso papel na ditadura, nós não vamos entender o cenário nacional nunca e não vamos colaborar para a consolidação da democracia. Se não quiserem, eu dizia isso aos meus colegas, se não quiserem acreditar que era uma ditadura, lendo os livros de história do ensino médio, não precisa ir para cientistas políticos em tese de doutorado, não. Leiam os livros de história de idade. Se não quiserem ler, faz o seguinte, leiam os atos institucionais. Leiam o ato, se não quiser, não tiver disposição de ler os 17 atos institucionais, leia somente o preâmbulo do ato institucional, porque era esse o nome do ato institucional de abril de 64, porque não se imaginava que haveria outros. Era ato institucional. Basta ler o preâmbulo. Ali está a descrição da ditadura. E não sou eu quem digo. Foi o embaixador norte-americano que, em carta diplomática para os Estados Unidos, para o Departamento de Estado, escreveu, está em documentos desclassificados. Aquele preâmbulo era uma ditadura muito além, inclusive, do que os Estados Unidos imaginavam que iria acontecer. Então, é muito simples, Vitor. Basta meus colegas lerem os atos, eles vão entender que era uma ditadura e que não foi criada pela força das flores
ou pelos diplomatas, ou pelos bancários, foram por militares, pelas chefias militares. Então é preciso responsabilizá-los. E veja, eu não sou o único oficial da reserva que me manifesta, mas as manifestações dos militares na ativa não devem acontecer. Se acontecer, tem que ser punida. Há 15 dias tivemos uma não punição, né? Isso diz muito. E o pessoal da reserva se manifestar não pode ser em caráter coletivo. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É o Estatuto dos Militares. A lei já tem vários dispositivos que evitam ou que recomendam que nós não tenhamos atuação coletiva política. E individual, às vezes. Então, militar, eu não posso me juntar com um colega que pensa parecido comigo e assinar um manifesto. Quer dizer, poder eu posso. O clube militar vive assinando, né? E vários generais, os franceses assinaram um manifesto na reserva. Mas no Brasil tem lei dizendo que eu não posso. E tem lei dizendo que eu posso falar isso com vocês agora. Eu falei sobre a lei. É sempre em caráter individual. Se outros quiserem falar, que falem também, né? Eu acho até que deveriam falar. Porque me incomoda muito que a minha imagem de militar no posto de gasolina, na banca de revista, na padaria, simplesmente porque o funcionário do estabelecimento sabe que eu sou militar, seja confundida com a imagem do capitão Bolsonaro. Me incomoda, eu fico com vergonha, né? Principalmente depois, principalmente não, desde sempre, mas anteontem tivemos uma leivosia do presidente da República, mais um, em relação a uma repórter. É sempre em relação a mulheres, a minorias, a homossexuais, a negros, a indígenas. Então, eu tenho vergonha disso. E não admito que a imagem da instituição a que pertenço, por ambições, por incompreensões e insensatezes dos generais da ativa e da reserva, sejam levadas e coladas a este presidente ou a qualquer outro. Fosse um governo de esquerda que estivesse fazendo o mesmo, eu estaria aqui, se o espaço me fosse dado, a fazer as mesmas críticas, idênticas. Veja que até agora eu não fiz nenhuma crítica ao governo Bolsonaro, ou à figura do presidente em termos políticos, e nem farei, né? Alguns deputados entram em contato comigo, vereadores, qual é a sua opinião sobre o projeto tal? Eu não vou dar minha opinião sobre o projeto tal, porque, primeiro, eu não sou político. Se eu quisesse dar a minha opinião, eu teria ido para a reserva, teria me filiado a um partido e teria concorrido em eleições. E eu acho que eu não devo fazer isso. Embora eu até ache que possa colaborar, mas eu não devo pela minha função militar. Porque eu fazendo, aquela geração que eu formei na MAN, o que eu formei no CPOR, pode vincular a minha posição política aos valores que eu ensinei a eles, de camaradagem, de seguir exemplos, de seguir a ordem, um manda, outro obedece. Eles podem confundir isso, então não me sinto no direito de fazê-lo, né? Então, eu acho que eu respondi, e eu vou citar só um exemplo em relação à impunidade, porque, como eu respondi para a professora Mould, é a ação do Estado, da sociedade, que vai definir no que vai dar esse fenômeno. Existe um artigo do Estatuto dos Militares brasileiro, a Lei 6.880, que determina que o militar da reserva deve abster-se. Quando uma lei diz que alguém deve abster-se, está praticamente dizendo que é uma obrigação. Deve abster-se do uso da designação hierárquica, ou seja, do seu posto, coronel, general, etc., em várias situações, na reserva, estou falando. Inclusive quando tratar publicamente de temas de natureza política. Inclusive quando ocupar cargo civil, vírgula, até na administração pública. Se os senhores abrirem a rede social de 90% desses coronéis e generais da reserva, os senhores vão ver lá, General Santos Cruz, General Heleno, General Vilas Boas, a foto dele fardado e as manifestações políticas pessoais deles. Se você abrir a minha, você vai ver que está lá, Marcelo Pimentel Jorge de Souza, tem uma frase no perfil, uma foto da minha cara, um fundo qualquer, acho que é uma praia, e faço parte do debate político tranquilamente. Mas, veja, há descumprimento de normas e as autoridades militares que deveriam fazê-las cumprir pelos militares, inclusive da reserva, ficam caladas. Mas eu, por exemplo, apesar de 38 anos de carreira nativa, sem nenhuma punição, e tendo exercido funções
típicas do coronel, comandante de batalhão, adido militar no exterior, oficial do Estado-Maior. Na reserva, no primeiro ano na reserva, eu fui punido 2 vezes. Uma, porque disse que o porta-voz da presidência mentia quando chamava o golpe e a ditadura de Revolução Democrática. Ou seja, eu estava manifestando a minha opinião histórica. É evidente que a mentira dele era de natureza histórica. Simplesmente porque ele era um general da ativa. Ora, quem está errado? Sou eu criticar um porta-voz ou o Exército autorizar que um general da ativa seja porta-voz de um político? E a outra punição por ofender o Exército brasileiro. Eu estou aqui o tempo inteiro debatendo com senso crítico, etc., o Exército brasileiro. Os senhores viram alguma ofensa que eu tenha feito ao Exército brasileiro? Acredito que não. Mas quando eu disse, em meados de 2019, que argumentando que o Exército estava se bolsonarizando, a expressão bolsonarizando foi considerada uma ofensa ao Exército brasileiro. E eu fui punido. Agora, isso também é característica de partido e de partido militar, porque sempre houve, ao longo da história, intimidação, censura àqueles que, com todo respeito, com toda consideração, mas que com senso crítico, participaram do debate público e fizeram críticas sempre construtivas às Forças Armadas, não é? Então, isso demonstra muito bem que os valores militares de hierarquia e disciplina estão sendo usados. Primeiro, alguém estava monitorando minhas redes sociais. A administração militar. É papel da administração militar monitorar redes sociais de civis ou de militares? Em democracias, não é. E segundo, a autoridade me julgou ao arrepio da Lei 7.524 e me puniu. E o general Pazuello, por exemplo, numa manifestação claríssima, quem prejudica mais a imagem do Exército? O general Pazuello subindo no palanque depois de uma tragédia na administração da saúde, fazendo manifestação política, ou o coronel Marcelo na reserva, sem dizer que era coronel, dando uma opinião fundamentada, né, sobre o papel político indevido das Forças Armadas. Então, isso mostra muito bem que esse fenômeno é perigoso. Esse fenômeno vai eliminar as dissidências. E essa juventude, Vitor, que você me perguntou, esse tenente que você se referiu, ele está sendo condicionado, mesmo sem saber, a pensar politicamente de uma forma, né? O jovem brasileiro hoje, que tem vocação para entrar nas Forças Armadas e vê que as Forças Armadas têm uma posição política, ele vai pensar nisso na hora de ingressar nas Forças Armadas. Talvez até ingresse com a pretensão de ser político no futuro. Por isso que eu digo que, fosse o governo bem ou fosse o governo mal, e, aliás, se fosse bem, seria até pior, para isso que eu digo, estaria caracterizada uma politização indevida e um mal para as novas gerações. É, então, necessário, se as lideranças militares já demonstraram que não se conscientizaram do nosso lugar, Gabriele, que devemos ocupar, que as lideranças civis e a sociedade brasileira faça isso pelo voto. Né? É muito fácil dizer, afastando o Bolsonaro estão resolvidos os problemas brasileiros. Não. Se afastar Bolsonaro, aquele navio continuará no mar, sem capitão. Na verdade, com um general. E aí, o que o general vai fazer? Vai chamar as oposições, vai montar um governo de coalizão para dar a impressão de que é capaz de conduzir um processo sucessório e, naturalmente, vai aparecer como candidato de sucessão. Todo vice-presidente é um candidato potencial à eleição, no caso do afastamento do presidente, senhor. Sempre foi assim, né? E basta ver a história do presidente Temer, inclusive colaborou para o afastamento da presidente, com auxílio, eu vou deixar só com auxílio, sem qualificar, desses generais que estão hoje no poder, né? Então, eu considero que aquele 2016 foi um golpe de natureza parlamentar, e cada vez é mais golpe quando o presidente Bolsonaro, apesar de centenas de pedidos fundamentados de impeachment, continua presidindo o Brasil. Não é o fato histórico só que torna aquele evento um golpe. É o não fato político do impeachment do presidente que torna. Mas é exatamente, talvez, o impeachment, a sua programação pelo Partido Militar. Fazer de tudo para ser empichado ou para que a sociedade faça o que tem feito ultimamente, vá às ruas, correndo risco em relação à pandemia, para exigir sua renúncia, etc. Não é esse o problema.
não é o capitão Bolsonaro. Bolsonaro é simplesmente uma isca para todos nós acharmos que ele é o problema, eliminando-o, estaria tudo resolvido. Não, o problema é de fundo, o problema é histórico, é sociológico, é até de natureza psicanalítica. A gente já bateu aqui um pouco 1 hora, mas eu ainda queria passar uma última pergunta para Modes, talvez, a gente ter um encerramento. Podemos ficar mais uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta um pouco difícil de responder, eu acho, mas, bem, vamos tentar. Marcelo, você tem um pouco uma interpretação muito parecida ao nosso colega Piero Leiden sobre um projeto de poder organizado, e o Piero, não sei se você compartilha a tese dele, conecta esse projeto de poder do Partido Militar à guerra híbrida, um projeto de guerra híbrida. E ele explica que a guerra híbrida tem que manter as aparências do respeito às regras institucionais. E isso corresponde muito bem ao que você falou sobre as estratégias de um partido dos militares, de achar um primeiro candidato, segunda via, terceira via, se inserir no jogo institucional, como se não fosse obrigado a um afastamento da política. E então eu queria perguntar a você se você acredita que, em caso de uma vitória política eleitoral de um candidato determinado a afastar os militares da política e da administração governamental, haveria a possibilidade de uma saída completa, aberta do caminho institucional, incluído de um uso de uma violência justificada com o artigo 142, ou com outras justificativas, mas se você acredita que esse projeto de poder iria até o fato de sair completamente do caminho e das aparências do respeito às instituições. Obrigado, amor. Eu vou começar respondendo pela pergunta final. Eu não acredito que, de fato, vai haver uma violência resultante do processo eleitoral, tanto da sua campanha, da construção das candidaturas, quanto do resultado das eleições, ou do próprio dia das eleições, a questão da auditabilidade ou não das urnas, se vai passar uma lei para imprimir relatório de urna, etc. Eu acho que não vai haver. É claro que vai haver ruído nesse sentido. Vai haver o temor de que isto ocorra, porque isto faz parte, acredito eu, deste enredo que o Piero, como você colocou, de forma muito mais científica, muito mais profunda e fundamentada, ele é antropólogo, né? E teve uma relação, uma vivência muito próxima nos anos 90 com o Exército, para o trabalho que ele fazia, acadêmico, ele apresenta, e eu concordo muito com quando ele descreve o método de atuação desse grupo. Eu concordo com o método. Claro que as fundamentações que ele leva, inclusive para um âmbito global, de que seria uma expressão das primaveras que vem acontecendo, motivadas clandestinamente por agências, etc., eu não me sinto apto a entrar nessa discussão, até porque não acompanho isso nem por curiosidade assim mais acentuada, mas eu acho que há fundamento e vale a pena que o Piero participe mais ativamente do debate. Eu noto que ele ainda está num espaço um pouco restrito, mas ele tem contribuição, e para mim, muito importante em relação ao método de atuação desse grupo. Ele até reluta em chamar de partido, etc., acha que é de outra natureza, respeito muitíssimo a visão dele, mas veja, a guerra híbrida se caracteriza por nós não sabermos o que está acontecendo, né? Por nós estarmos enredados de tal forma que a gente não consegue perceber o que é intenção, o que é acaso, e as coisas vão se misturando, e faz parte do sucesso de uma guerra híbrida que vem sendo experimentada ao longo da nossa história, né? E aí existem aquelas relações com as manifestações de 2013, o que seria aquilo, e em 2013, por acaso eu estava no Rio de Janeiro fazendo aperfeiçoamento de idioma para uma missão no exterior, em Copacabana, que é onde tem a Escola de Idiomas do Exército.
E quando eu fazia a corrida do Forte do Leme para o Forte de Copacabana, no final da tarde, eu acompanhava aquelas manifestações pelo rádio ou vendo as pessoas na rua se movimentando, e eu ficava tentando entender o que era aquilo. E eu acho que aquilo foi muito importante, como uma tampa de bueiro que se abre e às vezes a gente quer que saia uma coisa, mas saem diversas outras coisas, né? E acaba inundando toda a cidade. Então, aquele evento foi importante e eu acho que quando se fala em guerra híbrida tem que se observar aquele 2013, que foi determinante, porque quando eu falo da psicanálise, etc., o próprio resultado da Copa do Mundo aqui no Brasil, eu me lembro que eu estava no exterior e aquele resultado, desculpa eu tocar no assunto, mas o futebol faz parte da nossa história, amor. Inclusive da nossa história política, né? Aquilo teve uma repercussão tão ruim para o Brasil, eu senti aquilo, as pessoas me olhavam com pena, com dó, né? E a gente sentia até vergonha. Quando misturou com o Odebrecht, quando misturou com escândalos de corrupção que começavam a aparecer em várias partes do mundo, eu atuava numa região, na América Central e no Caribe, em que isso era muito evidente. Os engenheiros da OAS começaram a correr do país, da Odebrecht também, e a Marco Polo, a Embraer, suspendeu venda de Super Tucano para países da América Central, etc. Aquilo me causou muita estranheza. Então, eu não aprofundei o estudo sobre isso, mas a minha percepção é de que faz parte de um fenômeno global, de novas formas de guerra, né? Não a guerra de sangue, a guerra com corpos claros e definidos, mas com outros métodos. Então, nesse sentido, acho que o Pinheiro deve ser lido, deve ser entendido e deve aparecer mais no debate. Mas eu não realmente acho que vai haver violência real, no máximo. Por isso que eu citei 2013, Mudo. Eu acho que podem haver escaramuças nesse sentido, manifestações de rua. Aqui no Recife, 15 dias, houve 2 eventos de balas de borracha, né, que atingiram manifestantes naquilo. E é só um exemplo do que o poder público tem que fazer. Assim que aconteceram os eventos, o governo do Estado, e aqui não faço campanha pelo governo, nem estou defendendo politicamente, mas eu acho que deu uma demonstração, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do que deve fazer uma autoridade política. Inicialmente, afastou o comando da corporação, o comandante da Polícia Militar, o comandante dos 2 batalhões responsáveis pelos eventos, mandou instaurar uma apuração, a sociedade civil instaurou um comitê no parlamento para acompanhar a apuração e foram revelando as circunstâncias. É assim que tem que ser feito, é assim que o Estado tem que fazer. Agora, se o Estado é dominado, governado, inclusive na sua inteligência de Estado, por um grupo como o Partido Militar, pelo passado histórico que esse grupo tem ao longo da formação do Estado brasileiro, então é muito perigoso e até alimenta, e eu concordo, alimenta várias teorias, porque quando falta informação, quando falta o dado, quando falta transparência governamental, é óbvio que as pessoas vão imaginar o que está se passando por debaixo dos tapetes, nos subterrâneos, nas garagens do Jaburu, né? Nas greves de caminhoneiros muito estranhas, né? Numa intervenção federal em 2018 que serviu como publicidade para o Partido Militar e para vincular a imagem do Exército no Rio de Janeiro, centro da maior empresa de comunicação formadora de opinião no Brasil, com a candidatura que tinha a segurança pública como bandeira. Então, isso tudo está no contexto, eu acho, de métodos de guerra híbrida que estão sendo aplicados no nosso conceito e estão nos manuais militares, muitos deles traduzidos dos Estados Unidos ou de países europeus, que trazem como a conquista da opinião pública, ou seja, ter a opinião pública a seu favor, de acordo com uma narrativa dominante, como centro de gravidade dos conflitos bélicos. E eu acho que, de certa forma, nós aprendemos isso na Escola de Estado-Maior, aprendemos isso nos planejamentos operacionais. Eu acho que passa muito por isso. Nós estamos, através desse partido militar, controlando, quando eu digo nós, porque eu pertenço à instituição, né, estamos controlando, o partido militar está fazendo, né, está controlando a narrativa, né, e ela já está no automático. Não precisa mais nem criar fatos, factoides. A própria imprensa e a sociedade vai criando e vai... Hoje nós temos praticamente um herói pronto para a terceira via, que é o general Santos Cruz, e muitos
do grupo dizem que eu estou lançando a candidatura do general Santos Cruz. Não, eu simplesmente digo há 2 anos e meio que ele vai se candidatar, porque esse é o projeto híbrido desse grupo que está no poder, que nos confunde, que confunde a imprensa, confunde os editorialistas, né? Então, é assim que eu vejo. E o meu papel aqui é como aquele que vai ao futuro e volta e descreve o que viu, e aí todo mundo vai construindo até acontecer. Eu não quero que aconteça esse futuro, não, né? Eu quero estar errado. Eu torço para estar errado e que isso não seja um plano, que seja só o mau momento do Exército Brasileiro, que seja só, com todas as aspas, a humilhação da instituição de Estado, né, por um presidente, né? Mas ele não arrastou a gente para a política, não. Nós, o Partido Militar, é que fomos buscá-lo como ariete para entrarmos suavemente pela porta da política, de onde saímos, Maud, em 1985, e onde deveríamos estar até hoje, né? Do outro lado da muralha, que nos valoriza como servidores do Estado para a sua defesa. Bom, gente, eu acho que tem vários temas que a gente poderia seguir aqui conversando, e não tem dúvida de que poderíamos alongar esse papo ainda por horas, mas a gente vai encerrando por hoje, na torcida para que a gente tenha mais oportunidades para dar seguimento aos debates relacionados a esse tema tão importante para a reflexão nossa, tanto como historiadores da ditadura, mas fundamentalmente como, né, atores e políticos e cidadãos, enfim. Eu queria agradecer demais ao Marcelo Pimentel pela presença, pela entrevista. Agradecer demais também a Maud, a Gabriele e ao Vitor aqui, nossos entrevistadores, pelas perguntas, pela participação também. Dizer mais uma vez, para quem está acompanhando pela primeira vez, para seguir o História da Ditadura nas redes sociais, acompanhar o projeto, e também, mais uma vez, agradecer a todos e todos que estão nos assistindo, e até a próxima. Obrigada a todos e toda. Obrigada, Marcelo, foi um prazer. Igualmente, Maud, muito obrigado, prazer em pela primeira vez debatermos, né? Sim, foi uma primeira entre nós. A gente debate por escrito, mas é importante foi a primeira ao vivo. Vocês nos conheçam profundamente, né? Porque